Oi, pessoal. Oi, pessoal, tudo bem? Estamos começando então a live do IBD Conte, uma live que tem por objetivo conversar um pouco sobre as questões da mediação e o planejamento sucessório, para a gente ver se é possível ou não, ou onde que a gente usa, se é que usa, né? O que tem a ver esses dois assuntos. Estou esperando o pessoal entrar. Eu queria fazer aquilo de fixar o assunto. E aí, vamos ver se eu consigo fazer isso. Deixa eu ver. Não sei onde é, vamos lá. Esperando a professora Daniela entrar. E aí? Ah, consegui. Vamos ver então. Deixa eu ver se a professora Daniela já está conosco. Estou aguardando a professora Daniela chegar. Chegou. E aí, pessoal, tudo bem? Eu fixei aqui nos comentários para nós que a gente vai tratar hoje, que é as possibilidades da mediação no planejamento sucessório, né? Olá, Oi, professora Dani. Simone, tudo bom? Bom dia, como está? Bom Tudo dia. jóia? Tá mais Dando quente oi pro aí no Rio pessoal Grande do aqui. Sul? Ficou hoje um pouquinho mais quente, até botei uma blusinha de manga curta. É, tô Não vendo. sei se é o ar-condicionado. E aí, seja bem-vinda, professora Daniele. A gente está aí numa maratona de lives, né? O pessoal nessa situação da pandemia tem procurado muito esclarecimento sobre esse assunto. Não sei se vocês estão passando por isso, mas a gente aqui no Rio Grande do Sul está com muita gente questionando, muita gente perguntando sobre planejamento. E aí, como estamos nós no Instituto Brasileiro de Direito Contratual, a gente teve uma ideia de poder trazer quais são as possibilidades, então, dos contratos e da mediação nessa circunstância do planejamento sucessório, né? E nada mais importante, ou ninguém mais especial do que a professora Daniele, que é quem realmente, posso dizer que inaugura o tema no país, não inaugura de ser a principiante, mas é alguém que se dedicou na sua tese de doutorado, né? Eu vou, por liberdade da nossa amizade, te chamar de Dani, porque eu não consigo cumprir tantas as formalidades assim. E eu queria saber de ti, assim, Dani. Acho que te apresenta um pouco, conta para o pessoal, especialmente, eu acho, da tua experiência na Alemanha, porque a gente sabe que a Alemanha tem algumas coisas diferentes daqui. A Daniele recebeu uma bolsa de um dos principais institutos do governo da Alemanha, né, para fazer a pesquisa exatamente sobre esse assunto. E aí a gente já pode ir contextualizando para que tu nos apresente aí os maiores desafios que a gente tem no planejamento. Já vamos fazer uma advertência, né, que as opiniões que vão ser exaradas aqui nesse momento são pessoais, elas não são institucionais, elas não representam aí o que o Instituto pensa como instituição, mas sim são nossas opiniões. Podemos ter divergências, que afinal são muito bem-vindas, né? Porque nós não precisamos ter sempre sintonia em todas as posições. Então, te passo a palavra, Dani, te apresenta um pouquinho e já fala para nós quais são os principais desafios que a gente tem no planejamento sucessório, assim, principalmente nesse momento agora. Como que a gente está com isso? Bem, bom dia a todos, bom dia Simone, bom dia às pessoas que estão aqui nos ouvindo ou que ouvirão depois. É um prazer estar aqui no BD Conte.
E realmente eu e a Simone tivemos essa ideia, principalmente eu acho que por eu ter na experiência e vendo estudando cada vez mais o planejamento sucessório, da necessidade, né, desse diálogo com os familiares. Então, assim, da importância dessa perspectiva subjetiva também, para que seja bem sucedido o planejamento, né? Então, até como advogado, está indicando quais os melhores instrumentos, isso. Então, dessa mesma forma da mediação dessas técnicas, isso cada vez mais está sendo valorado no planejamento sucessório, né? Outra coisa que eu gostaria também de destacar, eu sei que a gente, dentro da pauta que fizemos, vamos abordar, é que muitas pessoas pensam que o planejamento sucessório só seria visto de uma forma patrimonial estritamente, né? E não, ele base dele é um planejamento patrimonial e sucessório, mas também tem a questão existencial, que é alguma das preocupações atualmente para deixar, às vezes, tutelado um idoso, um filho com vários casamentos, um filho mais novo, e assim por diante. Então, são algumas premissas que eu gosto de esclarecer de antemão. Bem, como eu fui parar no planejamento sucessório, né? Eu tenho por tradição, antes do doutorado, temas muito existenciais, no mestrado, privacidade, na própria monografia. E na Itália, quando eu fiz uma pós também em direito civil, foi direito de imagem, uma questão comparada. E depois da Itália, eu fiquei um ano e pouco sem entrar numa pesquisa, até que o bichinho morde, faz a gente voltar a estudar. E, e aí eu fiz um projeto para o doutorado, na UERJ, Direito Civil, né? E lá comecei e quis mudar, quis ir para uma questão mais patrimonial. E comecei já pensando no tema em planejamento, nós estamos falando em torno de 1912, 13, por aí, eu entrei no doutorado, comecei buscando matérias ligadas e estudos disso, legítima, testamento, e fui adequando. Ainda no doutorado, eu apliquei para o Max Planck um projeto, porque eu senti falta, muita falta de doutrina aqui no Brasil, na época, sobre isso, até a questão da própria posição da legítima. Lógico, depois de 2002, teve uma corrida, adequação pela o cônjuge se tornar herdeiro necessário, antes de qualquer questão de companheiro, mas só do cônjuge ser, teve uma procura, uma corrida aos advogados, mas aqueles casos já sendo feitos, esse assunto no Brasil acalmou, pacificou. E, e é engraçado que quando a gente começa a estudar, a gente às vezes tem uma visão e um projeto, e ao longo você vai aprofundando, você vai mudando. E eu senti falta daqui de uma postura, e eu busquei, fui ver que na Europa, na Alemanha, já estão estudando sobre legítima 30, sobre né, a funcionalização da legítima, se a legítima deve permanecer ou não. Tinha mais doutrina lá. E aí eu fui para o Max Planck, de Hamburgo, que é de Direito Privado Internacional, e a primeira vez apaixonei por lá, porque lá é verdadeira vitrine de doces para uma criança. E aí, ao retornar ao Brasil, que eu apliquei por um mês, para conhecer e ver. E aí eu encantei. E aí eu vim para o Brasil, apliquei uma bolsa doutorado sanduíche na CAPES, um projeto também, onde foi aceito, e voltei, morei lá mais 5 meses. E que foi ótimo para minha pesquisa. E que a tese do meu doutorado é esse livro, Planejamento Sucessório, que está esgotado e que realmente é acho que um dos primeiros sobre a temática. E eu faço, e eu acho que aproveitando e já introduzindo sobre essa questão de planejamento sucessório, é que esse livro ele é feito para a sociedade, para todos nós que compomos a sociedade. Então, achar que planejamento sucessório é coisa só para pessoas ricas, de um patrimônio maior, não é isso. Eu tento desmistificar isso e trazendo, e o planejamento, ele é muito mais, e agora nesse momento de pandemia,
eu concordo, a gente já trocou ideia sobre isso, que realmente o brasileiro não tem a cultura, né? O professor Rolf, um dia desse, numa live, até disse, todo alemão faz um testamento, né? Nós brasileiros não temos esta cultura do testamento. Mas isso tem mudado, né? Você, como operadora, e tantos outros colegas aqui também vão vendo que a demanda tem aumentado dos clientes querendo se Aumentou, Dani. aumentou. E os Isso seus tem clientes te aumentado. procuraram? Eu tenho dados, por exemplo, até do próprio colégio notorial, desde a época da tese, se o que eu sentia numa percepção, além do momento pandemia, eu já estou falando que isso já estava, as pessoas se organizando, porque o maior fator, eu entendo, que são as transformações das famílias. É o que leva um cliente a querer estar se organizando. E o que o sistema do próprio código, se você não buscar outras alternativas, cria situações de distorções. Então, você utilizar a sua sucessão testamentária, respeitando a legítima, que realmente é o grande limitador em um planejamento sucessório, e isso também já aproveito para fazer uma crítica que as pessoas pensam muito que planejamento, de uma forma até pejorativa no início, quando eu começava a perguntar o que você vai estudar na tese, até como se fosse, nossa, né, está estudando uma coisa para blindagem patrimonial, para fraudar legítima. As pessoas pensam muito assim, e não é. Eu tenho conversado em vários institutos, amigos, BDFAM, as comissões de família e sucessões da OAB, e eu sinto a necessidade de explicar, desmistificar isso do planejamento sucessório, tá? Trazer isso muito mais para a realidade. E as pessoas têm uma carência de informação sobre isso, porque até no início no Brasil foi vendido muito a ideia de planejamento sucessório como barra holding, né? Como se fossem sinônimos. Holding, eu dou curso em alguns cursos de pós-graduação, às vezes de área mais ligada empresarial, onde ementa é só trust, holdings, sociedades anônimas, offshore, instrumentos, fundações, que são instrumentos, mas só para um patrimônio que comporte que o planejamento tem que ser muito bem organizado se você vai dar conta de manter e principalmente vendo que as pessoas hoje em dia têm uma sobrevida. Vamos falar do instrumento Sabe, Dani, simples. a gente tem um caso bem, vou dizer assim, importante em termos financeiros aqui no Rio Grande do Sul, que há uma disputa que já está na justiça há mais de 20 anos, então já está na segunda geração, que foi criada uma fundação, certo? E houve um fundo de investimentos pelo Decujos. Então, o Decujos fez um fundo de investimentos para deixar determinadas pessoas vinculadas. E qual é o problema do inventário que ele tem? Nós não conseguimos calcular a legítima, porque como esse fundo de investimento tem valores variáveis e que variaram em vida, e no momento da morte, hoje já contempla outra circunstância, então ele fez um planejamento para a vida dele em cima de uma coisa móvel. E hoje a dificuldade é apurar o valor específico da legítima para fins de ultimar a partilha. Então, a gente já Sem teve saber vários peritos nesse assunto para a gente ver a dificuldade que é. E aí eu acho que a gente pode ir bem para esse tema que a gente está trabalhando agora. Tu ia falar dos instrumentos. Então, assim, tem dois problemas que eu acho que tu trouxe e isso que eu queria saber se tu enxerga a mediação como possibilidade. Primeiro, as pessoas têm medo de falar da morte. E é possível, tu acha, chamar uma reunião familiar ou uma reunião empresarial e familiar, quando as famílias são empresárias também, com o tema
sucessão e morte numa mediação quando a gente percebe que tem alguém ali que ou já está chegando no final da vida, ou que simplesmente a gente precisa preparar a sucessão. Você enxerga que nesse primeiro item que tu traz, que é pessoas não gostam de falar de morte, tu acha que é possível chamar uma mediação para conversar abertamente sobre morte? Então, num primeiro momento, vamos enfrentar o tema da morte para depois pensarmos na sucessão? Ó, eu acho sim que a mediação cabe muito numa situação dessa, principalmente por esse apoio familiar, a necessidade de se fazer um planejamento hoje em dia, você tem que essa leitura e essa perspectiva da família, quem vão trabalhar no negócio, seja pessoa, empresas familiares ou o próprio negócio da família, que seja até em pessoa física mesmo, como é constituída esses herdeiros necessários, que profissões, se vai ter herdeiro ou não, se vai ter, às vezes é um genro, é um primo, é um sobrinho que trabalha ali também naquela empresa. Então, precisa se fazer, e sim, não só uma, mas como, né, um grupo de reuniões. Então, é antecipar isso, é necessário antes de um planejamento, para você poder analisar essa família e ver o que funcionaria ali, porque às vezes o mesmo objeto, e aqui eu aproveito já para dizer que planejamento não tem fórmula. 2 mais 2 dá 4, mas não é assim no planejamento. Nós vamos ter várias variáveis e, principalmente, e quando eu digo o que mais tem sido procurado é por questões de transformações das famílias, eu não tenho dúvida, e que cada vez mais, porque o primeiro passo no planejamento é qualificar a pessoa. Quem é essa pessoa? Como ela se apresenta na sociedade? Qual é o estado civil dela? Tem herdeiros necessários? Não. Tem qual o regime de bens? Se é casado, se tem alguma união? O que foi? Que patrimônio é esse? O que é bens particulares? O que não é? As pessoas muito confundem meação com herança do cônjuge ou do companheiro. Então, eu faço chamo aqui, destaco a importância do conhecimento sobre regime de bens. Então, eu acho que tem que se ter uma análise no planejamento, não só de questões civis, de conhecimento, de regimes de bem, de direito sucessório, como você também tem que ter, se você não tem, busque uma parceria para ter, porque você vai em outras áreas. Planejamento nada mais é do que você sair só dos instrumentos possíveis que o código, o livro 5º do Código Civil nos permite, que é testamento, fideicomisso e codicilo. Nem o codicilo as pessoas sabem o que é isso. Tudo bem, o Brasil é um dos últimos países ainda a ter esse instituto. Mas eu vi um dia desse um codicilo de um patrimônio de 1.200.000 euros. Imagina. Se fosse para mim, o codicilo era quase a integralidade dele. Mas Então, num mas patrimônio a de gente tem que... 70, 80 milhões, né? Se tu pensa assim, se o patrimônio integral é 80 milhões, 1 milhão de codicilo. Então, assim, a perspectiva que eu quero dizer é que ainda existe esse instrumento e que deveria ser muito mais usado para as questões. Exatamente se o Brasil tem um perfil de a maioria do Brasil tem pouco patrimônio, então deveria ser muito mais praticado. Mas o que nós não temos culturalmente é de exercer a nossa vontade. A gente tem, parece que, vergonha de falar de patrimônio. E eu traduzo isso no momento que é desconfortável se falar em regime de bens pré-casamento no pacto antinupcial. Você falar ou é interesse de alguém ou é isso, sempre se fica com um certo desconforto. Então, assim, são algumas coisas que têm que se desmistificar. Vamos sim fazer uma opção. Então, desde essas escolhas e exercer então, eu falo para exercer o codicilo. Eu fiz codicilo da minha avó, por exemplo, nem eu tinha noção, nem fazia direito na época e nem tinha noção do que eu estava fazendo, mas ela foi deixando. Minha filha, eu quero deixar esse santinho para tal, eu quero deixar esse quadrinho aqui
para tal, eu quero deixar essas fotos para fulano. E ela foi determinando o que o que ela tinha, o joia ela já tinha dado, mas ela tinha alguns brincos, algumas coisinhas, e ali foi sendo determinado, uma colcha que ela gostava, ela foi exercendo, quer dizer, Eu foi. recebi uma colcha no codicilo da avó. Então, As, a gente está recebendo algumas falas, eu acho que contribuem para isso que a gente está dizendo. Ainda é tabu falar sobre família, sobre dinheiro nas famílias. Então, tem dois tabus, né? Morte e dinheiro. Quando a gente junta isso aí, a gente está falando de planejamento sucessório, gente. Então, pensa que esse tema é tabu. E, ao mesmo tempo, como esse tema veio muito associado à blindagem patrimonial e às fraudes, e sim, tem pessoas mal intencionadas, a gente precisa ter muito cuidado para a gente não contribuir, porque toda a tentativa do direito civil constitucional é a implementação do sistema com integridade. Então, quando falamos de planejamento, estamos falando de integralidade, ética e de falar abertamente sobre os temas. E aqui, Dani, eu enxergo uma oportunidade ímpar para a mediação. Por quê? Às vezes, o advogado tem o conhecimento técnico para o planejamento. E como a gente está no tabu da morte e do dinheiro, essa conversa pode não ser uma conversa fácil. Então, ter um mediador ou uma mediadora que possa intermediar o diálogo familiar e auxiliar o advogado nesse momento de planejamento é muito importante. E aí, uma sugestão e talvez assim, até uma proposta é dessa união de chamar outros colegas que tenham a formação em mediação, que não precisam ser advogados e nem entender nada sobre planejamento, até melhor que nem saibam, somente para as conversas difíceis, né? Então, a Marília diz ali, até vi que tem algumas mediadoras que entraram, nosso presidente, o professor Flávio, que já está numa outra atividade lá, já entrou e já nos parabenizou, então quero registrar aqui. Essa integração do mediador com o planejador, com o advogado planejador, ela é muito importante para essas conversas difíceis, né? E aí, em que momento? Você falou assim, como que a gente faz isso na prática, na vida real? A Dani disse assim, a primeira coisa é identificar as pessoas. A gente está recebendo chuvas de corações aqui, Dani. Ó, tá chovendo coração por aqui. Então, primeiro, identificar as pessoas. Quem são essas pessoas? Esse é o ponto que a Dani identificou. Ponto 2 que a Dani identificou. Qual é o patrimônio total que está envolvido nesse assunto? E quanto menos, mais cuidado. Exato, porque quanto menos patrimônio, né? Evitar uma dilapidação patrimônio. Às vezes, se tem mais uma a gente casa, precisa cuidar. Então, por assim, aquilo. eu tenho 3 apartamentos e tenho 3 filhos, está resolvido. Não tá. Porque você vai precisar pagar impostos, então não é tão simples assim. Quem vai pagar o imposto? Os 3 filhos vão tirar do bolso o pagamento de impostos, né? Não, e nós temos várias complicações aí, não só 3 filhos, 3 apartamentos, além dos impostos, são no mesmo patamar, os valores disso ou não. Tem a questão da colação. Isso é o mais difícil. A questão da colação. E aqui que eu acho que entram os contratos. Hein? Aqui que eu acho que entram os contratos, principalmente os contratos que ajudam o direito de família. Às vezes são 3 apartamentos que não têm o mesmo valor de avaliação fazendário, mas que têm o mesmo valor comercial. É possível ajustar num pacto familiar que nós estamos de acordo com essa avaliação comercial? É possível um protocolo familiar que faça isso no planejamento?
Eu aconselho, a minha orientação é sim que o que se puder deixar claro as regras antes de um momento, porque também é isso, o planejamento não é só pensar na morte, é sim na sua sucessão. Até se você quer que os negócios continuem, ou que visa-se, inclusive, a harmonia familiar, pensar na sucessão é diferente de pensar só na morte, porque morte todos vamos morrer. Eu sei que temos a rejeição disso, mas hoje em dia, cada vez mais as pessoas vivem mais, mas ao mesmo tempo surgem doenças que às vezes você pode, mas já não está com capacidade para poder estar discernindo, para estar tocando um negócio. Então, nós temos que pensar na sucessão, na mudança. Você que trabalha mais em questão direito de empresa, empresa e família, sabe que o número de porcentagem de empresas familiares é altíssimo, 85%. O BGE, eu acho que a última vez saiu até 90%. E que tem uma grande perda dos negócios entre as transições de gerações, seja por tanto o patriarca, o fundador da empresa, em dificuldade de aceitar novas ideias, novas tecnologias, né? As ideias, ele se acha muito às vezes o que conhece, o que o fundador, o que fundou, o que deu certo com ele. Só que às vezes deu certo em outros tempos, onde a economia eram outros, valores eram outros. Hoje, tempo com certeza é dinheiro. Então, você ter essa organização patrimonial e utilizar os contratos para isso, inclusive a Marília, né, soltou o livro agora sobre o contrato de namoro, né? Ela até fala na live dela recente aqui do BD Conte Dia dos Namorados, eu achei bem peculiar, porque vem dar uma segurança jurídica para uma situação muito instável que é a união estável hoje, né? União estável e a própria insegurança jurídica, na verdade, porque não estamos falando só se vai ser herdeiro necessário ou não, que isso é crucial em um planejamento sucessório. Mas também, quando inicia eu acho que quando inicia essa união estável, né? Então, mas o que isso tem a ver com patrimônio? Tem tudo. Desde quando comunica-se aquele bem, quando já tem o que é meação e o que é bens particulares. Então, se eu preciso, como eu já falei, primeiro qualificar essa pessoa, além de qualificar, né? Civilmente, mas também esse conhecimento que hoje em dia eu falo de uma customização do planejamento. É uma análise que eu preciso não só de dados de casado, regime comunhão parcial de bens, e tem 3 filhos solteiros, ou tem uma filha já casada com regime tal e 2 filhos. E aí, nenhum trabalha no negócio, que isso cada vez mais acontece, dos herdeiros não serem da família, não Ou quererem às vezes, trabalhar, Dani, um né? trabalha. Ou pior, a nora trabalha, o genro trabalha. Gente, isso num planejamento, isso é assim muito difícil de enfrentar. Porque às vezes a nora ou o genro dá mais valor do que o próprio filho. E vai ser natural que aquele filho, que a nora trabalha na empresa ou que o genro trabalha na empresa, tenha mais vontade de ficar com essa parte do patrimônio do que os outros. Aí Só que essa parte divorciam. gera frutos. Eu estava Aí num que divorciam, aí faz o quê? divorcia. Isso. Então, Tem quando clima para falamos em continuar? mediação, exato, quando falamos em mediação exatamente porque é uma metodologia que pode envolver outras pessoas que, em princípio, não teriam nada a ver com o pastel, vamos dizer assim. Então, eu posso chamar todos os sócios, posso chamar todos os cônjuges e companheiros, posso chamar os patriarcas ou matriarcas que não estão mais na relação. Então, às vezes, o vô e a avó saíram da empresa. Só que ninguém faz nada sem avisar o vô e a avó. Não sei se vocês passaram por isso, mas eu já tive uma circunstância da gente ter. A gente estava numa mediação e aí, daqui a pouco, eu disse, não, mas a nona não vai concordar com isso. E eu disse, a nona
Quem é a nona? E aí foram abrindo a ideia, uma loja bem tradicional do ramo calçadista aqui. Não, aqui agora já estamos na segunda geração, mas a nona e o nono foram quem fundaram a empresa. Então, quando a gente tem decisões importantes, A a gente gente leva sempre eles. marca com eles de conversar. E a nona não vai concordar com isso, porque ela sempre disse que isso ela não ia aceitar. Então, até isso, de chamar essas pessoas da geração anterior para poder conversar abertamente sobre esse assunto. Aí vocês vão dizer, mas uma conversa. Gente, não é uma conversa, é uma conversa treinada e qualificada para atender os interesses de verdade das pessoas, os interesses efetivos, né? Toda a negociação de Harvard, ela se fundamenta no atendimento dos interesses. E aí, Dani, aquilo que a gente falava na outra live, o que que isso tem a ver com o contrato? A Daniela me dizia assim, Simone, tudo, porque planejamento sucessório não é só fazer holding. E se fosse fazer holding, ainda assim era um contrato empresarial, ela disse. Ela disse assim, nós temos hoje uma oportunidade de fazer contratações de seguros e de previdências privadas como planejamento. Então, estamos contratando com terceiros para poder planejar. Lembra que você falou, não tem que colocar Doação seguro porque, também. É, né? doação Então, assim, também. Próprio contrato de doações. doações, usufruto que às vezes Então, você vai utilizar em questões até de cotas de empresa ou não. Então, o planejamento, você tem que sair da casinha só do direito sucessório e para outras áreas do direito, e sim, muitas áreas contratuais, contrato de namoro, se for o caso, a questão dos protocolos familiares, quais os instrumentos, e não só no direito civil, você também vai em questões de direito empresarial, tributário, né? Em tantas outras, tem que ter um bom relacionamento com contabilidade, com parte cartorária, né, dos notariais. Você tem também, às vezes, a mediação, mas até às vezes um apoio até mais profundo de psicologia, de instrumentos que isso. tem que ser, de gestão, de administração também, que às vezes também não é só dividir, como vai ser a administração daquela empresa. Então, o planejamento, ele não é só vem, faz a coisa. Você precisa analisar todo um cenário, e aonde parte tributária é importantíssima, onde às vezes cada carga tributária de um herdeiro desse pode distinguir pela profissão. O professor Daniel Bucari, um dia desse, numa live, explicando a questão de interesses de herdeiros que podem modificar conforme a situação profissional dessa pessoa e ter vantagens ou desvantagens em função dessas profissões que você busca para uma questão tributária. Então, é uma colcha de retalhos, não tem como ter fórmula. Você pode até ter alguns instrumentos que você pode estar indicando, como, por exemplo, contrato de seguro, previdência e doação. Às vezes são instrumentos que comportam para um patrimônio mais simples, que não estamos falando de questões empresarial, vamos falar de uma família que tem uma casa, né? Um carro ou dois, que tem uma previdência aplicada. É o caso de fazer um seguro? Não. Tem dinheiro para esses impostos? Não. Como fazer? Eu tenho uma ou duas casas. Então, analisar, se pensar que, e aí eu acho que a pandemia trouxe isso, trouxe as pessoas a finitude para dentro da casa da gente. Só que isso tem um lado positivo, que eu acho, que é o de se pensar com mais naturalidade. E aí, o pensar, eu não estou mais aqui, como as coisas vão ser, o que eu quero, até as pessoas se questionarem como eu estou pensando, né? O que eu gostaria, e ver se o que a autonomia do autor de herança vai se adequar aos planos daquela família. Aquilo vai ser viável também, viável de ser, né? Ter continuidade dentro daquela forma ou não. Em muitos casos, você às vezes fecha, vende-se o negócio ou busca administração de terceiros. Então, assim, são escolhas que esse autor de herança tem que ter um cenário para tudo isso, né? Entre, então, voltando lá aos pontos, qualificar essa pessoa, que eu digo com um estudo mais
detalhado desse perfil dessa família, né, que eu chamo essa customização, o levantamento desse patrimônio entre ativos e passivos, que é muito importante, e aí tem uma maior complexidade isso quando você tem empresas, né, ter essa avaliação contábil entre ativos e passivos, e por último a vontade de autorliderança, que também faço uma Uhum. qualificação. Não é só a vontade dele, é dentro da vontade dele do que é possível para manter a harmonização dessa família, para manter, evitar uma dilapidação patrimonial, evitar uma judicialização da questão, evitar, você não evita às vezes o inventário, mas você pode simplificar um inventário. E a necessidade desses protocolos familiares, dessa parte contratual, está tudo muito claro antes daquilo, ser conversado, é essa cultura que tem que estar se mudando. Mas pensando de uma forma, não com a morte, quando eu morrer só. Não. O que eu quero, o que eu penso, o que eu gostaria, isso é viável, essa vontade com a realidade, né? Você tem que. Aí você vai poder, por exemplo, um instrumento seguro. Algumas famílias têm, ou pessoas têm feito assim, sabe da dificuldade de renda, que às vezes tem patrimônio, mas não tem renda, para pagar aqueles impostos, para ter a família ter uma subsistência de 2 anos, mais ou menos, faz um seguro com um produto. Hoje em dia você tem um leque muito sofisticado de seguros, né? Então você pode estar adequando e fazendo agora. É caro? Vai ser viável? Vou dar conta ou não? Você tem que fazer uma projeção hoje mais longa de vida, porque as pessoas estão vivendo mais. Isso são dados que você comprova com pesquisas do O IBGE. Dani, isso que tu está dizendo é muito importante, assim, na tua recomendação, então analisa quem são as pessoas e o tipo de relacionamento que elas têm, se tem mais filhos, quem são eles, qual tipo de regime de bens, a questão familiar. Depois organiza o patrimônio. E aí, antes de pensar no planejamento sucessório mesmo, pensar no patrimônio familiar. Então, de pensar num planejamento patrimonial primeiro, ou seja, quais são os bens imóveis, qual é a subsistência dessa família. Mas Você falou mais ou menos uns 2 anos. às vezes essa questão patrimonial existencial se sobrepõe. Você quer É deixar isso. um fundo, você quer deixar um dinheiro para uma pessoa ser autônoma, ou uma mãe sua, ou um pai, ou um filho que tem uma vulnerabilidade. Então, são interesses que você tem que analisar. O que ele quer? O que você pensa do futuro? Inclusive, na live que nós fizemos sobre a questão de holder, você tem que saber qual é o objeto também dessas empresas, o que se quer fazer, vai se vender esses imóveis ou não. Então, da mesma forma, você tem que analisar. E em alguns momentos, até para se buscar uma tutela existencial, você vai precisar de fundos que você vai ter que tirar da sua organização Uhum. patrimonial. E se não é um herdeiro necessário, é de uma disponível para estar atendendo aquela sua vontade. Eu acho que isso é uma perspectiva que as pessoas às vezes não viam isso em um planejamento. Acham que planejamento É. sucessório é simplesmente só patrimônio. Não, tem também, ainda mais com a vulnerabilidade, hoje em dia com o desenvolvimento tecnológico, descobertas de doenças tão precoces. Eu conheço pessoas que estão com Alzheimer de 50 e poucos anos, e agressivíssimo. Então, o desenvolvimento tecnológico, com descoberta de doenças precoces, remédios também que vão dando, esticando a vida da pessoa, até com uma certa qualidade, mas já sem completamente. Então, assim, e aí isso que eu acho encantador de um planejamento. Você tem que recortar, ter um conhecimento, às vezes, dependendo do patrimônio, você tem que buscar sim parcerias, você tem que buscar conhecimento para poder oferecer o melhor produto. E além disso, não só naquele momento, como ainda um acompanhamento, porque às Aí, vezes.
porque as coisas mudam. E a Sim, gente a vida pegou uma é situação. dinâmica. As coisas Isso, porque vão mudar o status planejamento não é quo. estático, né? Não. O planejamento não é estático. Então, quando a gente for oferecer o orçamento para as pessoas, a gente vai precisar oferecer um momento da revisão, gente. Dali 5 anos, dali 10 anos. Isso é importante de estar contemplado no serviço. E aí digo para vocês, às vezes entra um filho que era desconhecido do autor da herança e isso bagunça todo o patrimônio, porque eu tinha uma legítima tal, entrou mais um. Então, até essa previsibilidade, né, Dani, precisa ter. De quando você for orçar uma circunstância de planejamento, já orçar uma revisão disso dali 5 anos ou dali 2. Eu tenho aqui em Porto Alegre é Eu comum que a até gente tenha acho que pode se botar uma cláusula com a mudança de status de um estado quo significativo, tem que ter não só a questão temporal, mas assim, surge um novo herdeiro, ou morte, a perda divórcio. de o divórcio de um ente familiar, um acréscimo patrimonial ou um decréscimo significativo, agora que a gente véspera de uma recessão que pode ter muitos efeitos. A própria vontade do autor da herança determinar que quer um outro Mudar. retrato no sentido de alguém que está dando mais atenção, que quer privilegiar, e aí eu estou falando não só de herdeiros necessários, mas dentro de uma questão de utilizar a sua autonomia na liberdade de testar da sucessão testamentária. Então, assim, mudando o estado quo é necessário. Aí fala, mas isso não é um problema no planejamento? Não, até porque, às vezes, Simone, eu acho que é importante, um planejamento, ele não é feito assim. Olha lá quantos passos nós não estamos falando que tem que ter essa análise, que tem que ter esse levantamento patrimonial. Você vai amadurecendo as ideias e vendo as possibilidades. Aí vai dando problema. Ah, mas aqui seria um problema. Que outras coisas podemos estar utilizando? Fulano tem uma restrição, não pode. Então, assim, vão surgindo circunstâncias e outra coisa, organizar isso tem custos. Às vezes, regularizar a documentação de um imóvel que estão 3 inventários atrás e que aí você precisa organizar. Então, tem não só morosidade em toda essa questão dessa análise, mas como às vezes tem até questões judiciais que você tem que regularizar alguns. Então, mesmo ela sendo preventiva, às vezes já vem um problema de até para reconhecer o patrimônio exatamente total. Ah, ainda tem ainda um inventário aqui pendente de tal situação. Então, assim, não é feito em um momento só. Outra coisa que se fala de planejamento, de ser é caro o planejamento. Eu prefiro, às vezes, deixar, já que eu vou ter esse problema agora, essa despesa agora, deixo para o momento futuro. Deixa eles resolverem. Nós não estamos mais no deixa eles resolverem. Isso é perda e vai ser pago muito mais caro por um problema judicial de litígio entre herdeiros. E aí a mediação, mais uma vez, a importância, não só, e aí eu já não estou nem falando numa preventiva, eu estou dizendo já no momento de briga mesmo, entre já que não se tomou, cruzou os braços, quis ser passivo, não vou tomar partido de ninguém, porque tem às vezes postura, não, deixa quando eu morrer. O que vai se pagar é muito mais caro pelos anos de litígio daquilo para se organizar e o que se vai ser gasto, não só com custas judiciais, mas com honorários, com o desgaste da harmonia daquela família, que às vezes quantos inventários não acabam com uma família, com as relações familiares, né? E com irmãos se odiando em função, e às vezes tem técnicas, não só de mediação, ou como outros parceiros têm trabalhado. Ontem mesmo falando com a professora Rose Mello, que usou outras técnicas e que foram ver que não era exatamente aquele o problema ali, não era aquela luta por aquele bem, eram outras coisas que estavam por trás
e através de diálogos, de conversas, de Habitualmente técnicas. não é, né, gente? Eu É, fiz uma mediação que a briga das irmãs de anos, era quase 30 anos, era em função de uns quadradinhos de crochê que uma delas se apropriou e era para ser da outra. Mas o que que era esse quadradinho de crochê? A mãe havia feito uma colcha para cada filha, que eram só meninas, e uma delas não recebeu e havia somente os quadradinhos. E aí, uma que já tinha recebido aquilo que era da mãe, foi lá e achou que podia pegar, porque para ela não tinha muito valor. Então, às vezes, todo o embotamento, toda a restrição dos contratos externos são bloqueados por conta de um quadradinho de crochê, que são as relações, né? É disso, assim. Eu e a professora Daniele fizemos uma lista de 9 circunstâncias em que é possível um mediador atuar para auxiliar. Posso apresentar a lista, Dani? Você me lógico, deixa? Então, tá. lógico. Primeiro, falar de morte, que é uma coisa super difícil. Então, ou o filho percebe que os pais estão chegando lá e aí não querem enfrentar esse assunto, ou os pais percebem isso e precisam conversar. Dois, falar de dinheiro, falar de distribuição de dinheiro. Também é o item 2. Item 3, conflito geracional, gente. Tem lá um que a professora Daniela me disse assim: Simone, eu estou com um caso difícil que é o patriarca, ele é super simples, ele não vai aceitar soluções complexas. O patriarca, ele só vai aceitar soluções simples, que estejam dentro daquilo que ele entende. Então, não venha com offshore, nem venha com trust, nem com nada que ele não vai aceitar. O máximo que ele vai aceitar vai ser uma limitada, uma coisa simples de um caso que ela estava atendendo. Então, são 4 filhos, e esse patriarca aí, uma pessoa mais simples não vai aceitar uma coisa complexa, vocês entendem? Então, esse conflito geracional e de compreensão, né, Dani? Que o E já mediador teve ajuda. problema entre Aí aceitar novas tecnologias dessa geração. É um caso que é várias circunstâncias da nossa media. Você está no item 4, né? Continua aí, então. eu tô no não, eu tava no item 3, no conflito de Sei. gerações ainda, que É, o filho esse quer caso, inovar e o pai não quer. A mãe não esse, quer. até agora, todos esses itens caíam nesse caso. Então, veja só. Aí o 4 é o déficit de tecnologia, que é Também. muito, né? E não só tecnologia, gente, de informática, tecnologia técnica mesmo, jurídica, sabe? Existem soluções jurídicas que as pessoas às vezes têm déficit, a pessoa não sabe, a pessoa tem medo daquilo. Então, É não é uma só pessoa o extremamente acesso à ferramenta. tradicional que ele só dá um passo arrojado depois de ver que aquilo está muito sedimentado para usar. Então, ele tem esse tradicionalismo na postura e na vida dele. Então, ele vai no certo. Isso, Ele só vai no seguro. Aí, o 5, gente, presença de outras pessoas. Quem são essas outras pessoas? Outros sócios na atividade empresária, a família dos sócios. Outros contratados na atividade comercial, empresarial e civil em geral. Então, eu tenho lá um locador que não tem nada a ver com esse pastel. Pessoas outras que não estão naquela relação. Isso é extremamente complexo e precisa ser tratado com cuidado. 6, reservas de bens para pessoas vulneráveis. Habitualmente, a mãe e o pai, as pessoas que se preocupam com pessoas que têm deficiência, com pessoas que não trabalham, com o filho que foi preso e está saindo da prisão, isso pode acontecer. Com pessoas, com aquele que trabalha, ou com a nora que trabalha, ou com o neto que tem alguma isso é um enfermidade. problema crônico nas questões de famílias. Não falo só de empresas, mas num negócio de família. O que trabalha, o que recebe, porque as pessoas misturam muito retirada, acham sempre que em algumas vezes são sacrificadas, os outros estão tocando suas vidas em outras coisas e ele, em vez até de crescer nas suas coisas, na sua família,
às vezes fica em prol né, do negócio da família para se manter, nunca é valorizado às vezes adequadamente. Então sempre fica, às vezes, ou ele acha que não foi remunerado adequadamente e como os outros também nunca valorizam o suficiente. Então, assim, a mediação nesse caso de explicar, e inclusive se botar, e aí quando entra em empresa fica muito melhor de lidar com isso do que quando não é empresa familiar, porque na empresa institucionaliza de alguma forma, se sai um prolabore, se fica-se isso mais claro, mas é uma situação que ocorre muito em organizações familiares, não só de empresa, mas mesmo quando vamos falar. E aí eu acho tão interessante o BD Conte, que você vai trabalhar com tantas essas outras áreas de contratos, como a questão do agronegócio, que muitas vezes não são empresas, e tem contratos de outras naturezas, que você tem que ver, às vezes, maquinário, patrimônio investido em maquinários, colheitadeiras, isso e aquilo, é de valor muito mais do que, e são Muito. bens móveis, do que, às vezes, um imóvel, um apartamento, ou assim por diante. Então, é fantástico, eu acho, o IBD Conte é bem mesmo, eu sou representante da Comissão de Planejamento Sucessório, e eu acho que o próprio planejamento, pela interdisciplinariedade que tem que ter, ele dialoga com várias outras comissões do próprio BD Conte, né? Aqui a gente está A falando minha de é a de mediação. mediação. Exato, Exatamente, né? mas Para é isso. porque Aí a gente ele... tem Não, e o o BD 8, Conte tem essa Dani, peculiaridade, né? de poder envolver, porque na verdade a nossa vida é contratos, né, gente? E os contratos são feitos para o trânsito jurídico dentro da família e fora dela. Então é possível sim pensar-se assim. 8, instrumentos variados para cada necessidade familiar. Eu acho que o 7 é aquele filho que atua no negócio da família e filho que não atua, que isso sempre É, dá problema, né? dá. 8, instrumentos variados. E as pessoas têm uma fantasia de alguns instrumentos. Ah, meu pai deixou usos e frutos, que é o jeito que as pessoas falam para o fulano e não deixou para mim. Então, desfazer as Cláusulas fantasias dos restritivas. instrumentos. Cláusulas restritivas, incomunicabilidade, empenhorabilidade, inalienabilidade. Meu pai justificou dizendo que eu sou uma perdulária, que eu gasto muito. Gente, isso aí uma pessoa leva para a vida inteira depois esse rótulo. 9, necessidade de cuidados com herdeiros. Então, assim, doenças, deficiências, vulnerabilidade de toda a ordem. Uma vez eu fiz um planejamento que a mulher era professora e tinha parado de trabalhar. E o homem só tinha o objetivo de deixar ela com a parte líquida. O objetivo era a parte líquida. Eu posso fazer, Maria, a lista de aconselhos e aí É. eu mando para a nossa E aí diretoria. alguém aqui pediu indicação de livro, eu aproveito, Arquitetura, que Isso. tem vários autores que são do IBD Conte, como o professor, o presidente, o Flávio Tartucci, a Angélica, a Simone, a professora Simone, eu e tantos outros que estão e que compõem o IBD Conte. Eu acho que é uma obra que ela É bem eu completa, coordeno, né? mas tem alguns artigos meus e vários outros autores, e eu acho que seria bem útil. Sobre doações, tem um texto da professora Ana Carolina Brochado Teixeira. Sobre a tributação na holding, um artigo meu. O professor Daniel Bucar também escreve sobre tributos. Então, esse livro eu acho que é uma síntese do pensamento sobre esse assunto. Para Mari, então, eu vou deixar, eu vou fazer essa listinha num jeitinho bonitinho. A gente chega no final, Dani, É, quero conseguir salvar a salvar live. O mesmo. presidente pediu para a gente deixar no IGTV. Se vocês quiserem saber mais sobre esses assuntos, gente, vocês podem mandar mensagem para mim e para a professora Daniele. O meu Instagram é citacinari, @hotmail.com é o e-mail, e citacinari sozinha é o Insta. Professora Daniele, apresenta o É seu Instagram arroba, e tem o Instagram do livro, né? Que é o na hora Arquitetura que do você Planejamento salvar, Sucessório. na hora que você salvar o feed,
Na descrição você põe os links que o meu é Tá. arroba Dani, mostra o DNLC livro. Teixeira. Ah, Eu Arquitetura do coloco, eu vou planejamento tentar bravamente, sucessório. tá, gente? Mas eu tenho uma deficiência tecnológica. Então, vamos lá. Dani, eu agradeço muito a oportunidade de falar com você. Deixo o meu beijo para as pessoas que assistiram. Márcia, mediadora, ressaltando a questão da equipe interdisciplinar, equipe interdisciplinar, equipe interdisciplinar. Dani, mostra o livro de novo. Ah, o livro da professora Daniela é Planejamento Sucessório. É esse aqui também. Agora, gente, deixa eu falar uma coisa, Simone. Às vezes, se você não Obrigada, conseguir Cida. salvar pelo IGTV, põe nem que seja no Stories, que depois é possível baixar para o link e botar, às vezes, num canal, Tá. alguma coisa assim, tá? Gente, muito obrigada. Isso Beijo, aqui foi um gente. start para reflexões. Fernanda, ó, a Fernanda Borghetti ali, manda um beijo para ela, Fefe, Roberta, Vera. Ouviu? Isso é um start, gente, para a gente ver a complexidade do tema e da necessidade de, de se trabalhar em equipe, não é isso? Isso aí. Até mais, Até pessoal. mais. Tchau, obrigado, um bom dia.